Olá a todos, me chamo Lorena Lemos, atualmente eu sou membro projetista da Célula de Proteção e Combate ao Incêndio e Pânico e vou explicar um pouco sobre como alocar a sinalização de emergência em um projeto de proteção e combate ao incêndio e pânico. Primeiro, é importante entender quais são os tipos de sinalização de emergência. Nós temos sinalização de orientação e salvamento, que visa justamente guiar a pessoa até um ambiente externo, que a gente chama de pavimento de descarga, e um ambiente seguro, em uma situação de sinistro, que é um incêndio, um desabamento ou um caso mais específico, voltado ao âmbito criminal, entre outras coisas. Além disso, nós temos também as sinalizações complementares, que elas visam prestar um suporte, como, por exemplo, sinalizações visuais com cores mais chamativas em obstáculos, justamente para auxiliar e evitar acidentes, em desníveis também. Nós temos as orientações complementares também voltadas à identificação de pavimento, entre outras coisas. Temos a sinalização de equipamento, que identifica quais são os equipamentos daquela região, facilitando assim o encontro e a utilização destes para para eliminar o princípio de incêndio e evitar que ele se propague, né, se torne realmente o incêndio em si. E também tem as identificações voltadas à proibição, que são basicamente proibir alguma ação em específico que possa causar algum acidente muito grave, que são do tipo P. Essas orientações de proibição vão, por exemplo, não fumar em determinadas regiões, não acender fogo em determinadas regiões que pode ter algum gás tóxico, algum gás combustível na região, evitar utilizar um elevador, porque pode ter falha ali no ambiente, entre outras coisas. E tem também as orientações de cuidado, de alerta, que são de regiões que possuem algum tipo de risco, como risco de choque elétrico, risco de explosão, entre outras coisas. Ok? Então, vamos começar. Começamos o projeto pelo térreo. Então, sempre no térreo vai ter uma placa que é muito importante, que ela é a M1, que ela é uma sinalização complementar, que ela basicamente indica que aquele local, aquele estabelecimento, ele possui as medidas de proteção contra incêndio e nela vão estar enumeradas todas as proteções indicadas. Então, quando vamos lá naquele primeiro vídeo de identificação da ocupação, entre outras coisas, foi averiguado, né, que o projeto ele possui algumas medidas de proteção, hidrantes, sinalização de emergência, entre outros. Então, nesse momento, isso tudo está descrito na M1, que é justamente uma placa que vai estar ali na fachada, na parte frontal, no muro frontal ou na guarita, então geralmente nesses ambientes. Eu coloquei aqui em detalhe alto só para a gente conseguir visualizar as placas de uma forma melhor. Acima das portas de saída final do pavimento de descarga, ou seja, do último pavimento, ou melhor, do pavimento que liga ao nível que as pessoas vão estar seguras, então, caso o subsolo não seria considerado esse tipo de pavimento que eu citei, precisa ter uma S12, que é essa placa aqui que indica a saída. Então, alocamos a placa ali em componente, já estava alocado, só fiz agora identificar. Acima de todas as portas, nas saídas, no caso que nos interessam no ambiente, né, são as principais, então as internas dos lojistas não vamos alocar, precisa ter uma S3. Então, por isso também é muito importante, além da identificação, ter uma boa organização, porque quando a gente coloca a sinalização, geralmente o projeto ele pode ficar muito poluído. E é muito importante que tudo seja muito bem organizado, como eu estou fazendo aqui, porque em caso de poluição do projeto, o Corpo de Bombeiros, se ele não entender alguma coisa, ele retorna. Então, além de ele não aprovar o projeto, é muito importante que todas as indicações sejam claras para garantir, né, o propósito do projeto de proteção e combate a incêndio e pânico. Um outro ponto importante também no projeto é que todas as indicações elas devem ser feitas de acordo com a situação da pessoa em situação de sinistro. Então, temos que nos colocar no lugar de uma pessoa que precisa sair daquele ambiente e imaginar como ela vai conseguir sair, qual seria a lógica em uma situação de pânico que a pessoa iria utilizar, para onde ela iria olhar para conseguir compreender melhor. Outro ponto importante é que, como podemos ver as indicações das placas, que é uma placa, ela possui um tamanho, né, descrito aqui. Esse tamanho ele pode ser variável, isso tudo vai estar descrito na IT específica, né, de sinalização de emergência,
que é item número 20, que é justamente de acordo com a distância que a pessoa precisa ver. Então, a depender da distância que a pessoa vai estar olhando para poder enxergar aquela placa, pode ser que ela precise aumentar sua dimensão, aumentar a fonte, justamente porque ela precisa estar visível. Como sabemos, em ambientes muito grandes, galpões muito grandes, não tem como pôr uma placa muito pequena, porque ali realmente a pessoa não vai conseguir enxergar o que ela significa. Para quem tem alguma dúvida do que é uma S3, uma S3 ela é uma sinalização de que aquela é uma saída. Então, por exemplo, assim. Então, todas as portas serão identificadas posteriormente. Para não prolongar o vídeo, não vou colocar no momento. Essas internas não precisam, por ser responsabilidade do lojista. Então, essa parte externa vão precisar. Já estão alocadas aqui. Agora vamos para as de continuar com as de orientação e salvamento. A próxima a ser colocada será a S1, que ela vai indicar o percurso a ser seguido. Então, utilizando a lógica, uma pessoa que desce essa escada, ela vai seguir aqui pela lateral. Então, eu vou precisar que ela entenda que ela precisa vir por cá. Que ela vai seguir e virar e descer a rota de fuga por aqui. Uma pessoa que sai dessas salas aqui finais, elas vão seguir esse percurso. Então, vou colocar uma placa aqui para sinalizar. Então, ela vai saber que ela vem por cá, segue aqui. Apenas mais uma já seria o necessário, que eu vou colocar aqui embaixo. Então, ela já vai entender que ela precisa descer esse corredor todo. E aqui eu vou colocar uma também para sinalizar que uma pessoa, quando ela vai descer essa escada enclausurada, que é a principal rota de fuga dos pavimentos superiores, ela vai descer a escada, vir, sair para essa porta e virar à esquerda. Então, para ela ter a noção de para onde ela tem que seguir. Pronto. Essa região está devidamente identificada. Como podemos ver na escada, também há identificações. Então, tanto a S17, que é referente ao pavimento, então que pavimento a pessoa se encontra naquele momento, quanto a S9, que é a indicação de descer a escada, que ela é muito importante também. Agora nós vamos para a sinalização de alerta, né? Aqui foi formado que temos um quadro elétrico, então há sempre o risco de choque elétrico. Então, por isso, iremos alocar a A5, que é a simbologia aqui em triangular. Vocês vão reparar, cada tipo de identificação tem um formato também específico, cores específicas, que servem para funcionar em situação de apagão e tudo mais. E vamos alocar aqui próximo também ao extintor. Pronto. Com isso pronto, vamos para a sinalização agora de equipamento. Todo extintor, todo hidrante e os demais equipamentos precisam ter uma sinalização adequada. Aqui no caso, temos um extintor, que eu já aloquei uma S5, que é uma placa própria para extintores, como podemos ver esse formato aqui, que é um quadrado vermelho com formato de extintor, com desenho de extintor, e aqui temos sempre a representação, que ela fica um pouco mais abaixo depois que a gente vê quando organizar em detalhe baixo. Os hidrantes também precisam de identificação, que no nosso caso será uma H8. Só um minutinho. Pronto. Em caso de junção de muitos equipamentos de proteção e combate incêndio e pânico, pode ser utilizado a sinalização E9, que ela indica que há muitos equipamentos naquele mesmo local. Então, não utilizei aqui nesse caso, mas poderia ser. Um outro detalhe importante em caso de pilares,
Caso você tenha algum equipamento em pilastras, ou próximo a pilastras, como tanto hidrantes como extintores, a sinalização precisa estar em todos os lados daquele meio. Então, se eu tenho, por exemplo, um extintor ali na base de um pilar, eu preciso que tenha a placa S5 em todos os lados do pilar, justamente para que uma pessoa consiga visualizar de qualquer sentido que seja. Então, esse é um ponto importante também. As portas corta-fogo, eu preciso da M4, como já foi explicado no vídeo, detalhamento específico. E ambientes que tenham um limite de população, um limite de quantas pessoas possam ser utilizados, como salão de festas e tudo mais, precisa da identificação M2, que ela serve justamente para indicar uma lotação máxima, porque pode acontecer que, a depender da lotação, seja preciso a utilização de barras em outros meios mais caros, e isso nem sempre é o ideal, por exemplo, para salão de festa de condomínios, que não raramente ultrapassam certo limite de pessoas. Então, o mais correto é já ter uma sinalização M2 ali, que já restringe a quantidade de pessoas no ambiente e, ao mesmo tempo, já garante uma certa proteção a mais. Então, por enquanto, acerca das sinalizações seria isso. Só vou trazer um adendo na cobertura, né, que nós temos um local já próprio para a casa de bombas. Então, eu vou colocar uma E3, que é essa simbologia aqui. E as placas referentes a E5, né, de cada extintor. Dito isso, até a próxima e espero que tenham conseguido compreender um pouco melhor sobre como alocar a sinalização de emergência.